Então, bom dia, né, para todos. Vamos começar agora o próximo livro. Agora é Gênesis. A gente começou de trás para frente, né? Mas tudo bem. Agora a gente vai linkar todo os primeiros livros com aquilo que a gente já aprendeu lá do Novo Testamento, né? Isso é muito bom também, porque a gente já sabe como é a nova aliança, ou a aliança renovada por meio de Yeshua, para que a gente não confunda mais, né, uma coisa com a outra. Então, vamos começar. Eu não sei o que vocês preferem. Prefere alguém ler e depois a gente explica? Porque eu estava lendo o livro de Jeremias né, sozinha, eu estava lendo e já explicando. Eu não sei se vocês preferem, se alguém lê. Eu acho que você escolhe, que você vai achar melhor. Para mim é diferente. Vocês que sabem. Porque senão fica muito cansativo. Eu falo assim, só eu. Não para mim, eu falo para vocês, né? Que aí fica só eu falando, só eu. Oi, meninas, bom dia. Bom dia, Marta. Bom dia, Patrícia. Ó, se você quiser, eu leio, mas se você quiser achar melhor a dinâmica de Lene explicando também, não tem problema, entendeu? Porque aí vocês vão participando também, né? Eu acho que fica mais dinâmico a gente participar, as pessoas Sim. irem lendo, não fica tão cansativo para uma pessoa só e fica mais dinâmico. Isso. Então tá. Então vou começar a ler. Aí na hora que você quiser que fala até onde você quer que lê. Então, lê até o 7 e a gente explica. Tá bom, então. Então vamos 7 lá. não, 8, tá? Desculpa, 8. Até o 8. Então vamos. Então vamos ler Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois Deus disse: haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Até aqui, né? Até aqui? Mais? Menos. Vou continuar então. E Deus disse: ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinal. Oi. Vivi, desculpa, pode parar aí para a gente poder explicar o princípio, tá? Tá bom. É porque você não falou nada, eu fui continuando. Eu achei que meu microfone estava aberto, estava fechado. Tá bom, beleza. Então tá. Então vamos lá. É importante a gente, principalmente, entender esse do 1 ao 5. Do 1 ao 5? Primeiramente, agora, o versículo 1, tá? Gênesis 1. Eu compartilhei a tela com vocês, para que vocês entendam. Quando a gente passa para o interlinear, a gente vai ter o que realmente estava escrito em hebraico. E por que isso é importante? Para você linkar com as informações que nós temos em João 1:1, tá? Então, vamos lá. Aqui está falando.
No princípio, Deus criou. Só que aí Deus, ele não está o tetragrama. Ele não está Yud Rei Vav Rei. Ele está Elohim. E Elohim, quando a gente clica em Elohim, a gente vai entender que, primeiramente, Elohim, ele é uma palavra plural, tá? Só que, apesar dele ser plural, ele está falando do Deus Criador. Você quer ver como que a gente sabe disso? Essa palavrinha aqui, et. Et é o quê? Aleph e Tav. Quem é o Aleph e Tav? Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o Alfa e o Ômega? Deus, o princípio e o fim. Yeshua, né? Então, é a mesma Exato. coisa, né? Então, aí as pessoas, muitas pessoas, sim, de outras religiões, tá? Eles falam que é Yud Rei Vav Rei, o Deus Pai. Só que aqui, Elohim é um plural, é um ser composto, e o Et é o Aleph Tav, que é Yeshua. E a gente já sabe, por base de outros textos bíblicos, que o próprio Yeshua diz em Apocalipse que ele é o Alfa e o Ômega. Tem vários textos que confirmam isso. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Também sabemos que ele é o Deus Criador. Está lá, se não me engano, em Colossenses, tá? Então, eu quero deixar isso bem claro para vocês, porque eu achei lindo quando eu fui estudar na forma hebraica e eu vi o Et aqui, e o Et é o Aleph Tav. E eu não tinha esse conhecimento. Então, lá, já no princípio, já mostra quem é o Deus Criador. Tá? Me fala de E novo, que eu não entendi. O Et significa o alfa e o ômega? é aqui, ó, quando você pega ele no hebraico, o Et é o alfa e o ômega. Ó, alfa e o ômega. Ou seja, o Aleph Tav, tá? Entendi. Porque alfa e ômega é no grego, né? Aleph Tav é no hebraico. Hebraico. Isso. Aí ele continua. Ele criou os céus e a terra. A terra era informe e vazia. Havia trevas sobre a face da profundeza. E o Espírito de Deus pairava sobre a superfície da água. Então, o Deus Criador, seu Espírito pairava sobre as águas. Então, Deus disse, haja luz. E quando você vai para haja luz, a gente tem que entender também a palavrinha luz, tá? Luz, tá aqui, ó. Luz, or, em hebraico, tá? Também é a concordância, tá? Do próprio Deus. Or, a luz, a grande luz. Quando a gente fala que Yeshua é a luz do mundo, também é a referência a Yeshua, tá? Porque ele é a luz. Ele é o Deus Criador. Então, quando ele está falando do princípio, ele está falando dele mesmo. Porque Deus, ele não tem nem princípio e nem fim. Ele é. Ele sempre existiu e ele nunca deixou de existir. Mas aqui, o Espírito de Deus, ele pairava sobre tudo. E ele criou tudo, e todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Nada do que se fez não foi por ele. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Para tirar essa mentalidade da doutrina trinitariana. Porque Deus não é trinitariano. Ele é um que se manifesta em espírito, em rua, ele se manifesta em luz, ele se manifesta no Deus Criador, ele é o alfa e o ômega, ele é todas as coisas.
E quando que a gente entende isso? A gente entende isso quando a gente entende puxando do hebraico para cá. Porque aí você vai ver pelo hebraico que realmente quem é esse Deus. Qual a manifestação dele? Por que que ele se esvaziou da glória? E é o Emanuel. Emanuel. Ele é o Deus conosco, que também é uma palavra hebraica. Emanuel. E aí, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa. A luz. As trevas é boa? Não. A luz. Ande na luz, seja luz. Vós sois a luz desse mundo. Eu sou a luz do mundo. E se vocês estão em mim, vós também sois a luz do mundo. E Deus separou a luz das trevas. Quem está na luz pode ficar na treva? Não. Não tem como você ser da luz andando nas trevas. E não tem como você andar nas trevas também, ser das trevas e querer andar na luz. E existe até um texto bíblico para isso também. Que as trevas não suportam a luz. E Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Assim houve tarde e manhã, um dia. Ele está falando da criação? Sim, mas ele está com uma profundidade muito maior nesses primeiros 5 textos bíblicos da Bíblia. Ele está falando sobre a luz e as trevas. Ele está falando sobre a obra da criação. Aí, quando você puxa os textos bíblicos relacionados a isso, você vai ver que Deus, próprio Deus, ele fez tanto a luz quanto as trevas. Ai, que horror! Sim, o próprio Deus fez a luz e ele fez as trevas. Tá? Ele é o criador de tudo. 6. Deus disse: haja um domo no meio da água. Aí, eu pesquisei aqui para vocês, porque... Ximena, das Sim, trevas ele tirou a luz, e não da luz tirou as trevas. Primeiro ele fez as trevas, depois ele fez a luz. não, Porque primeiro primeiro não. era. Existiam as trevas. As Então, trevas já havia ali. mas Ele, quem fez foi ele, né? Igual você falou. sim, Então, das trevas ele tirou a luz, do ruim ele tirou o bom, vamos dizer assim. ótimo, ótima observação, maravilhosa. Exatamente, porque as trevas já existiam na face da profundeza. Era tudo trevas. Exatamente, Vivi. Aqui no domo, eu quero mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui, compartilhar outra página aqui. Domo, aqui, compartilhar. Por que que eu quero compartilhar isso aqui? Porque às vezes uma sabe, a outra não sabe, então já vamos mostrar, né? O interessante é que quando a gente olha para a criação de Deus, eu peguei até essa imagem aqui, para que a gente pudesse ver. Ah, eu acho que essa daqui não foi. Peraí. Aqui, ó. Pronto. Essa aqui, ó. Tá? Vamos para essa aqui. Que é a Terra plana. Ah, mas por que é plana? Porque a Terra é plana. Gente, todos os textos bíblicos, se você for estudar a fundo mesmo, você vai ver que a Terra é mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Ela é assim. Ela é mais ou menos isso aqui. Os textos bíblicos mostram isso. E não é um, não. São muitos textos que mostram que a Terra é assim. Inclusive, tá? As Bíblias católicas antigas, as Bíblias hebraicas antigas, elas tinham essa ilustração aqui, ó. Essa ilustração do domo. Inclusive, as igrejas, elas têm uma cúpula de domo em cima, porque elas mostram o domo da rocha lá em Jerusalém. É o quê? É um domo.
É Xi, ilustração o do domo que céu. separa o quê? Me explica melhor os domos. Hã? O domo que separa o que a gente vê e o que a gente não vê? A Bíblia fala da água e da água. Ou seja, existe, acima do domo, existe águas. Olha Aí, só, em cima da nossa cabeça, vamos dizer assim, existe água. em cima do domo, em cima do que Deus separa, tá? Essa terra aqui, de lá de E, cima. e de cima, o Tanto é céu. que ninguém consegue transpassar. Eles tentam transpassar esse domo, não consegue, porque é uma Não. força do Criador. Não dá para transpassar o domo. Aí, o domo vai ser quebrado no final? O que que eles falam disso? Olha, Vivi, quando você lê lá em Apocalipse, fala que os céus serão abalados, né? Então Então, é isso. toda estrutura que nos protege celestialmente vai ser completamente aberto. O céu Mas eu será acredito. enrolado como um pergaminho. Exato, entendeu? Então vai ser aberto. E aí vai acontecer tanto catástrofes, tá? Porque aí a gente já sabe que Apocalipse ele é um livro cheio de simbolismo, mas também o juízo e a ira, a taça da ira de Deus, né? Lembrando que Sodoma e Gomorra caía pedras de enxofre do céu, né? Então, provavelmente houve alguma coisa nesse tipo lá em Sodoma e Gomorra para que Deus mandasse enxofre do céu. A gente não sabe exatamente como vai ser, mas sabe que vai ser em fogo. Vai ser em fogo, por causa de 2 Pedro, por causa de Apocalipse, e a terra vai ser queimada pelo fogo. Não vai ser por água mais. Quando teve o dilúvio, o céu se abriu e as águas caíram. Mas naquela época nunca tinha chovido, né? É a primeira Exato. E aí caiu tudo uma vez, né? que é a Só que primeira. nunca mais, Deus falou que nunca mais ele vai destruir a terra com água. Eu tenho uma curiosidade, não sei se você vai saber responder. Como que a terra produzia se não tinha chuva? A gente vai ver, era um orvalho que caía. Sabe Ah, quando tá. aquela garoinha, bem o Sim, orvalho, assim, da sim. manhã? Era Ah, ela que caía sobre a terra. que legal. É um orvalho. Bom, o domo é isso, tá? É essa proteção. Pode falar, Sandrinha. Esse domo aí que tá falando agora. Então, essa inversão do campo magnético seria tipo assim a abertura do domo. Exato. Eu nem queria tocar na inversão, mas porque o que é o domo? Nada mais é do que exatamente isso, tá? É uma força eletromagnética que segura e divide os céus dos céus. Pode falar, Eliane. Irmã Ximena, é verdade que existe o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu, e que Deus Sim. está sentado no terceiro céu? Sim, até o apóstolo Paulo, né? Ele fala que existe o terceiro céu. E tá. isso pode ser, não assim, divisão, sabe? O que eu quero dizer? Pode ser que seja até uma outra dimensão, uma dimensão celestial, uma dimensão espiritual. Não é assim uma divisão igual a gente pensa assim, ó, aqui está o domo, Por aqui andar, está o segundo céu e aí depois tem o terceiro céu. Não, sim. é uma coisa que é outra dimensão, uma dimensão celestial, que a gente Nem só... todos têm acesso, né? Esse terceiro céu, esse segundo céu. Por isso que Jesus fala que tem muitas moradas. Pode ser essas moradas de céus aí, né? Exato, exatamente. Pode falar, Patrícia. Então, eu ia falar justamente sobre isso que Vivi falou. Jesus falou que na casa do Pai tem muitas moradas, e as pessoas usam muito essa passagem bíblica para falar dos extraterrestres, né? Sim. E eu gostaria de estudar mais sobre isso, queria entender melhor sobre isso. Aham. Sobre extraterrestre, isso dá?
Terrestre Não. existe. Então, extraterrestre é tudo que está fora da Terra, né? Então é extra. E eu sei mas que na a verdade, gente saiba, Patrícia, o extra são os anjos, né? E mas na verdade, Jesus, olha só, é tudo espiritual. Fora daqui é tudo espiritual. Fora dessa terra aqui nós somos seres carnais, né? E a gente vai ver aqui com a criação de Adão que nós somos carne, tirados do pó, né? Agora, os seres celestiais é totalmente espiritual. Acima de nós só existe o éter. E o que é o éter? O éter é toda a parte espiritual. Não é matéria, é espírito. Quando você pesquisa na internet, o que é o éter? Você vai ver que o éter, ela é tudo aquilo que a gente não pode tocar, tá? É toda a forma de átomo, mas que não são matéria, não é matéria. Nós somos perecíveis, nós somos feitos de matéria. Lá no éter, acima de nós, é somente espiritual. Por que fala Ethernet, né? Ethernet. Internet. Porque é éter. Você vê a internet chegar até a tua casa? Não. Vê? É wireless. O que é wireless? Também é todo. Gente, se vocês entendessem o que é a internet, meu pai amado, é de arrepiar os cabelos. Tem a ver essa inteligência artificial com Sim. as trevas. Sim, total, total. Porque acima de nós é éter. E a internet, ela foi criada justamente por isso. É claro que a gente tira coisas boas da internet, que nem, por exemplo, agora a nossa reunião está sendo feita à base da internet. A gente usa para o reino de Deus, mas é trevas. É trevas. É completamente trevas. E é espiritual, entendam isso. A internet, ela é espiritual. Tá vendo? A gente está aprofundando um pouquinho mais isso aí, mas é interessante falar isso. Por quê? Olha essa imagem aqui que eu postei aqui para vocês. Aqui está o reino, tá? Da matéria. Acima de nós, as águas que nós estamos lendo aqui agora, ó. Haja um domo no meio da água, que ele separe água de águas. Deus fez o domo e separou a água acima do domo da água debaixo do domo. Olha só aqui, ó, acima do domo, ele separou a água debaixo do domo. Chico, foi isso aí que inundou essa água do domo? Que tinha água sobre água que caiu na terra e inundou ou não? Eu tô ficando doida. Sim, houve uma rachadura aqui. E essa água aqui caiu toda aqui e inundou a terra. Mas por que Deus fez isso? Por causa da impiedade do homem. Só que ele prometeu que não ia fazer mais. A terra não será mais destruída por água, será destruída por fogo. E o trono de Deus, acima de tudo, que a palavra diz que nós somos como gafanhotinhos lá. Deus vê lá de cima os gafanhotinhos aqui, os bichinhos de Jacó, aqui de baixo, entendeu? Então, quando a gente entende isso, a estrutura celeste, os seres espirituais da nossa carnalidade, da nossa matéria aqui, fica mais fácil entender a criação de Deus. Aí ele fala, foi isso que aconteceu, Deus chamou ao domo de céu. O céu, esse domo aqui, ó, isso aqui, essa estrutura eletromagnética, aqui, que seguram águas das águas daqui, ela é chamada de domo, de firmamento e de céu, tá? Aí a Vivi leu ainda que a água debaixo do céu seja reunida em um lugar, ou seja, os oceanos, né? Os oceanos são reunidos em um lugar, e que a terra seca apareça, os continentes, certo? Os continentes. E assim aconteceu. Deus chamou a terra seca, e a reunião de água, ele chamou de mares. Tá vendo? A reunião de águas, onde ele reuniu todas as águas, são os oceanos. E Deus viu que isso era bom.
Deus disse que a terra produz a relva. Agora ele vai para as plantas. E ali ele produziu, em cima da terra seca, plantas, e que produziu semente, produziu frutos, enfim. Aí ele fez toda a vegetação. Aí agora o 14. Você quer ler, Vivi? Lei. Peraí. 14. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para a marcação das estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e se foi 4º dia. Para aqui? Pode ser. Tá. Então, aí, aqui, ó, tem uma imagem aqui, tá? Que a própria ilustração que estava na Bíblia hebraica ou a Bíblia católica. Olha aqui, ó. Aqui está mostrando claramente o firmamento, o domo. Aí, as estrelas aqui, ó, são como luminares, ou seja, que iluminam, gente. Não tem nada de planeta, de Marte, Vênus. Esses nomes são nomes de deuses pagãos. Marte, Vênus, tudo isso. Isso daí foi nominado pelo próprio homem. Porém, era somente estrelas iluminando o A firmamento. Bíblia não fala desses outros planetas, né, Xi? Exato. Não existe planetas, não existe. Isso foi feito pelo homem, pela NASA. Quando a NASA foi criada... Hã? Vamos fazer uma pergunta aqui, então. Existe outro planeta? Não existe outro planeta. A Bíblia não fala sobre isso. Então, o que a Bíblia não fala, a gente não pode dizer que existe. A única coisa que Deus disse que fez o luminar maior, que é o sol, e o luminar menor, que é a noite, que é a lua. Que já foram, por exemplo, acho que foram em Marte. Isso é mentira, né? Isso é mentira. É mentira da NASA. E você sabe que a tradução para a NASA, em hebraico, significa enganar. NASA, em hebraico, significa enganar. Então, a NASA engana as pessoas com essas mentiras. Ninguém vai para Marte, não existe Marte. Existe uma estrela que pisca lá no céu e a gente vai ver o que é essas estrelas agora. Era para ter falado na Bíblia se existisse outros planetas, né? Deus não ia deixar isso. Não existe planetas. Falando tudo que tem, ué. Não existe planeta. Pode falar, Mari. A gente sabe que não existe planetas, né? Que aquilo foi um engano, né? Sim. Mas dizem, eu não sei se é verdade, que tem umas terras à volta da nossa. Tem umas terras à volta da nossa. Umas terras. Eu não sei se isso é verdade. Você já viu um vídeo? As terras além, né? Tipo, isso, além além do domo. A gente conhece, né? Sim, a gente só conhece a nossa, né? Depois da Antártida, coisa do gelo, do domo. Sim. Tem umas terras. Na verdade, Mari, a gente não tem como saber se isso é verdade, até porque o próprio governo, né, da Babilônia não permite que embarcações cheguem perto da Antártida. Por isso que eu acho que tem. Eles não permitem. Só existem 5 países que têm permissão para, ir até lá, numa parte só, eles não podem adentrar a Antártida, eles têm que... É tudo controlado, tá? Então, eles vão lá para pesquisar, mas é só 5 países, ninguém mais pode chegar lá perto. Mas faz sentido, sabe por que eles não querem? Porque como é que vai controlar mais nações, mais pessoas, Exato. se isso se espalhar? Já eles querem, né? Mas eu já vejo isso como a soberania de Deus, entendeu?
Por quê, Mari? Porque se Deus realmente quisesse que a gente fosse para essas outras terras, nós estaríamos lá. Porém, Verdade. essas terras são inóspitas, porque elas estão lá atrás da Antártida. Então, além. E esse gelo, essa terra inóspita, a gente sabe que quando a geleira congela lá, é inabitável. Exato. Agora, se tem coisas além disso, e Deus não nos revelou, é porque não é para ir. Você lembra que a parte oculta pertence a Deus, né? Exato. E Oxi, não a nós. Sim, é inóspita lá na Antártida? Dizem que tem cidades escondidas lá, por isso que não deixam ninguém chegar perto. sim, sim. Eu Então não lá tem duvido. Não bunker, bunker, tem muitas, diz que tem uma reserva enorme de sementes que Sim, eles deixam, que é bem coisa assim, parecida de filme mesmo, sabe? sim. Eu não duvido, sabe, Patrícia? Porém, entretanto, todavia, eu acredito na soberania do Deus Todo-Poderoso. Se ainda não sabemos, é porque não nos foi revelado. E quando a gente, que ele quiser que seja revelado isso, ele será revelado. Mas, assim, não fico também muito preocupada com isso, porque, assim, eu acho que a maioria das pessoas nem conseguiriam chegar até esse lugar, né? Falar história, se tão congelado assim, inabitável, como é que tem alguma coisa depois da Antártida? É, porque depois daquela parte da geleira, aí tem uma terra Mas até que para passar pela Antártida, como é que passa? tem que passar, tem que passar. Então, Dizem que aquilo ali é tudo Mas não tem jeito, não. proposital, É, que é tudo tipo, tipo um cenário que eles mantêm para justamente para esconder, sabe? sim. mas Deus que fez, como é que é cenário? Então, mas É eu tipo, acho é que... tipo uma barreira para não entrar lá. Eles fazem uma Então, mas barreira. essa barreira é natural, gente. Essa barreira é natural. O próprio Deus fez essa barreira. Então, mas é uma barreira que Deus não deixou entrar por enquanto lá para não Exato, saber o que tem, né? Então não exato. deve ter ninguém lá, não, é isso que eu tô falando. Exatamente, Vivi. Ó, Uma barreira pode, natural. eles podem estar aproveitando, eles provavelmente aproveitam esse espaço para serem tipo o mundo deles. Porém, eu também não tenho muita preocupação com isso, não. Aliás, na verdade, não tenho nenhuma, só estou comentando porque surgiu o comentário aqui. Aham. É curiosidade que a gente tem, É né? curiosidade, né? Eu também já fiquei sabendo disso, mas assim, eu falo assim, gente, mas até para a gente chegar lá é uma coisa inóspita, sabe? Então, se tem essas terras de verdade, eu acho que Deus não quer que a gente vá para lá mesmo, entendeu? Esses donos do mundo, vamos pôr assim, né? Eles estão lá justamente porque eles estão desobedecendo, né? Então, para mim, isso é nítido. Se tem ou não, só Deus para confirmar para a gente. Bora para frente, então. Vamos embora para frente. Ah, a Claudinha quer falar. Eu queria só comentar uma coisa Ixi, referente a isso aí. computador. Referente a isso aí, eu creio que quando as placas tectônicas começarem a se desfazer, aí isso aí vai aparecer, aí todo mundo vai ver. Aí vai ser Sim, isso que vai ser a revelação do Senhor também. Eu creio pode nisso. ser, viu, Claudinha? Sim. Ai, meu computador não tá querendo carregar, meu Deus. Ele vai acabar a bateria. Ah, não acredito. Logo hoje que eu posso ficar até o final, Logo hoje. dá um jeitinho aí, dona Chica. Aí, consegui. Não. Amém, glória a Deus. Ai, tá difícil esse computador, tá? Sabe o conectorzinho dele? Uhum. Ó, vamos lá. Então, quando a gente puxa haja luzes no domo do céu, eu queria mostrar o texto para vocês de Isaías 40, 26. Ah, eu vou puxar aqui, peraí. Isaías 40, 26. Fala assim: ergam os olhos
Ai, peraí, que a Drica tá pedindo para entrar na chamada. Permitir. Bom dia, Drica. Bom dia, bom dia. Bom, Isaías 40, 26 diz assim: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe à marcha cada estrela do seu exército celestial. E a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Aí você vai para Apocalipse, capítulo 1. E vai estar o que lá? O que são as estrelas? Capítulo 1, versículo 20. Esse é o significado secreto das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e da menorá de ouro. As 7 estrelas são os anjos. Os anjos. A Bíblia fala que as estrelas são anjos. Então, quando ele fala, haja luzes. Mas por que 7? Não, ali ele estava representando os 7, as 7 estrelas que estavam na mão dele, lá em Apocalipse. Estava representando as 7 igrejas. Mas eu estou falando assim, que quando você vai pesquisar sobre estrelas na Bíblia, você vai ver que é um exército celeste. Entendi. Exército de anjos poderosos. E cada um deles, o próprio Deus dá nome. Ele sabe o nome de cada um deles. O exército... Quando a gente olhar para a estrelinha, está olhando para um anjinho, então. Né? Um anjinho não, minha filha. Uma força poderosa. É um anjo, um anjo poderoso. Um anjão. Um exército de anjos, na verdade. Miríades e miríades de anjos. E olha legal, que interessante. Não olhar para a estrela da mesma forma. Exatamente. Por isso que Deus falou que não era para a gente adorar o sol, a lua e as estrelas. Porque as pessoas que adoram sol, lua e estrela estão adorando a criação e não o Criador. Entendi. Lembra quando o anjo chegou até João e João foi se prostrar e ele falou, não se prostre. Eu somente sou um conservo. Então, as luzes, na verdade, lembra que Deus falou, haja luz e houve luz. E isso representa o próprio Deus, a luz do mundo. E as luzes representam também os seres de luz que estão no firmamento, estão ali para, vamos pôr assim, servir ao Criador. Servir ao Criador. E a gente entendendo isso, a gente vai entender como que Deus, ele simplesmente, na época de Josué, fez parar o sol. Se o sol fosse aquilo que a NASA conta que é, 200 milhões de vezes maior que o planeta Terra, como que ia parar o sol? Não, ele é um luminar. Ele está ali só para iluminar, como se fosse uma lâmpada. Porque ele é plasma. O sol é plasma. E a própria internet fala isso. Você pode pesquisar aqui, você vai ver. Ó, quer ver? Vou pesquisar aqui para vocês verem. O sol é plasma. Plasma. E o que é plasma? É uma energia. Plasma não é um planeta, é plasma, é jato de plasma, é energia. Por isso que ele gera calor. Aí você fala assim, o que mais que é plasma? Vou falar, o que mais que é plasma? A Lua. Opa. A Lua. A Lua é plasma, mas a Lua não gera calor. A Lua é plasma. A Lua é plasma. Tá? A Lua é plasma. Aqui ele vai falar que não é, tá? Mas é que a inteligência artificial, você sabe que você sabe que a inteligência artificial, né, ela vai falar o que os donos do mundo aí falam, mas ela é plasma.
Aí, quando você vê aqui, ó, quando você vê uma... Você vai mais a fundo do estudo, você vai ver, tanto é que ela tem as fases, tá? Por quê? Porque é como se fosse uma lâmpada se apagando. Então, ela vira minguante, ela vira lua cheia, quando ela está na máxima. Tanto é que, se ela girasse igual a NASA fala que ela gira, ela ia mostrar o outro lado da lua. Mas ela não mostra, ela só mostra uma face. Não gera calor, não, ela gera luz. Não, ela gera luz, mas porque Deus fez para ela gerar só luz e não calor. Calor não, ué. Entendeu? Mas ela é plasma. O que mais que é plasma? Não sei. Vou mostrar para vocês. Oxi, a Eliane tem que dar uma levantada aí, ó. Oi, Eliane, pode falar, amor. Irmã Ximena, alguns espíritas, eles falam assim que quando a gente morre, a gente vira estrela no céu, mas é mentira, né? Nós não somos anjos. Minha amada, é mentira. A gente não é estrelinha, não, tá? E nem aquela... Eu lembro que antigamente, quando eu era criança, também minha avó falava assim, virou uma estrelinha no céu. Mas é tudo mentira, né? Não é estrelinha, não, tá? Aí, ó, quando você procura sobre o relâmpago, tá? Vamos pôr assim, o raio, né? Trovão é o barulho, né? Relâmpago é o estado de plasma. O relâmpago nada mais é do que plasma, também, energia. Tanto é que onde ele rela, ele destrói, né? É plasma, energia, tá? É um gás, porque o plasma, ele é um gás. Ele é um então, gás... que gera calor, que gera luz. Exato, gera luz. Nossa, mas a energia do raio é bem grande mesmo para matar as pessoas, mata tudo, né? Olha só o que ele fala aqui, ó. Esse plasma é essencialmente um gás energizado onde os átomos perdem e ganham elétrons, criando uma mistura de partículas carregadas. É o mesmo princípio do Sol e da Lua, mesma coisa. Porém, a Lua é uma energia fria, o Sol é uma energia quente. Tá? Isso é mentira, essa questão do homem ter ido à Lua, né? É totalmente mentira. Isso daí é uma falácia, Daqui a pouco vão dizer que foram no Sol também. E tanto é uma falácia que, se você for mais aprofundar nisso, né, sobre a ida à Lua, hoje a NASA teve a cara de pau de falar que ela não tem tecnologia para voltar para a Lua. Ela tinha, lá em 1900 e taranã, tinha tecnologia para ir para a Lua, agora ela não tem mais. Olha, gente, é muita bizarrice, sabe? É enganar mesmo o povo, assim. Para que eles inventam essas coisas? De cara deslavado, para tirar o criador de todas as coisas. Para falar que esse mundo, ele foi criado pelo o boom, né? O Big Bang. Tá. Que não existe criador. E que você é um ser diminuto no meio de tantas milhões de galáxias, que você não é nada. E realmente, assim, né, se a gente não estivesse em Exu, a gente não era nada mesmo. Mas, entretanto, todavia, somos um reino. E fomos feitos filhos de Deus. E eles querem tirar isso da gente. Eles querem tirar a nossa esperança, a nossa fé, o conhecimento de que Deus existe e que Ele é real. E que Ele que criou todas as coisas. Eles querem tirar isso da gente. Por isso que a representação da NASA é uma cobra, uma serpente, né? Porque é do pai do engano, o pai da mentira. Então, esse mundo jaz no maligno. E todas essas coisas que acontecem e são criadas aí pelo maligno são para enganar, para ludibriar. Até o Vaticano, o dono do Vaticano, eu vou mostrar para vocês. O dono do Vaticano, gente. Olha só, ele mostra para a gente o firmamento, tá? E aqui dentro da cúpula do domo do Vaticano, você vai ver lá, é a representação com anjos, tá? Lá no céu, acima do domo, tá?
Então, ou seja, todos eles sabem disso, eles sabem, tá? Mas eles não nos contam. Eles não nos contam. Eles sabem, mas eles não nos contam. Então, é coisa assim. Nesse planeta que eles falam, existe, né, Timena? Oi? Bom dia. Eu falei que eu acho que nem esse monte de planeta que eles falam existe. Não existe, Drica. Isso é mentira. A gente estava falando isso agora há pouco. Na verdade, os planetas são as estrelas. E o que são estrelas? Anjos. Anjos é um exército celeste. Eu li aqui Isaías 40, 26, que fala exatamente isso. É o exército que Deus dá o nome a cada uma deles, porque é um exército do Criador, um exército de anjos. A Claudinha, pode falar, Claudinha? Eu só queria fazer um comentário sobre, como é que é? Essa história da Lua, né? Que eles foram na Lua. Aí, aqui em casa, eu não sei que dia que foi dessa semana, meu marido gosta de assistir um canal que fala dessas coisas de universo, não sei das Sim. quantas, e essas coisas todas, né? E aí fizeram um documentário totalmente, assim, completo sobre a Lua, sobre que eles foram lá, sobre que eles pegaram a areia de lá, ou sei lá o que foi aquilo. Gente, que eu olhei aquilo, eu falei, meu pai, olha o que esse homem tá vendo. Olha a mentira, cara. Um documentário completo, do começo até o fim. Aí mostrou um lá, no tempo daquele tempo, né, que ele estava telefonando, aí pegou o telefone. Gente, olha, te falar, viu? A mentira é muito grande. É muito grande. Gente, a própria internet, lembra que na palavra diz que nos últimos dias o conhecimento iria aumentar? Por quê? Porque hoje a gente tem a internet, né, com tudo lá para você pesquisar. E muitas coisas eles vão falar mentira, tá? Por exemplo, que a Lua não é um plasma, tá? Mas o Sol eles já falam que é, né? Então, é assim, a gente tem que ir ajudando as pessoas a chegar a esse conhecimento, porque tirar as pessoas desse engano, sabe, da serpente, é poderoso, porque as pessoas começam a abrir os olhos para a verdade. E as pessoas que defendem todas essas coisas é porque, na verdade, elas ainda estão com os olhos tampados para a verdade. Porque o enganador, ele quer fazer isso, ele quer tirar a gente da verdade e que a gente fique na mentira. Porque, assim, ficando na mentira, a gente fica com os olhos completamente tapados. Nem todos vão ter acesso a esse conhecimento. Não vai. Nem todos é da vontade do Senhor que tem. A gente também tem que entender isso, né? Sim. Aí, o próprio Deus fala, o meu povo padece por falta de conhecimento, mas o conhecimento da palavra, né? Da palavra. Muita coisa não é para a gente conhecer mesmo, porque também a palavra diz que as coisas ocultas pertencem ao Criador. Porque quanto mais você busca essa árvore do conhecimento, mais você também pode se aprofundar em coisas que vai te tirar do Criador. Então, não é para você comer da árvore do conhecimento a ponto de que você, tipo, vá tão profundamente que você não consiga mais voltar. Muitos aqui já estavam indo para esse outro lado e muitos foram e não voltaram. Sim. Mas eu acho que a questão tem que ser, não nos deixe enganar, Senhor, porque é muito fácil enganar. Mas Deus disse, né? Se possível, enganaria os escolhidos, mas os escolhidos mesmo vão ser enganados. Então, a gente tem que ter o coração quebrantado para pedir a Deus. Exato. Eu peço todo dia, não me deixem ser enganado, porque é muito fácil ser enganado, gente, muito fácil. Só que fique sempre na palavra, Viviane, a palavra de Deus. Então, tudo que você vai pesquisar, pesquise a base da palavra, É sempre a base da palavra. Porque senão, se você fosse aprofundar, existe muita coisa errada. E é muito sutil a gente se desviando pelo caminho da verdade da vida rapidamente. Lembrando que a gente vai ver aqui que a árvore que era proibida era a árvore do conhecimento, não era a árvore da vida. A árvore da vida sempre esteve lá. E eles não comeram do fruto da árvore da vida. Eles escolheram a árvore do conhecimento. A gente vai falar sobre isso. Então, esses luminares são para iluminar. As estrelas são anjos, a própria palavra fala isso, tá? E a luz menor e a luz maior
é o Sol e a Lua, e é plasma, não é um planeta, não tem como ir lá, porque ela é uma luz, um luminar, tá? O 20, vamos ver se a gente acaba pelo menos o primeiro capítulo, né? O 20. Você quer ler, Vivi, do 20 para frente? Leio. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o quinto dia. E Deus disse: produza a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Continuar? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem de si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Eita, então vamos lá. Então, a gente viu que nas águas teve todo tipo de peixe, grande, pequeno, criatura marinha. Aí depois teve as aves do céu, né? Os gados, os animais rastejantes, enfim, todo tipo de animal. E aí depois ele fez o quê? Os humanos. A nossa imagem e nossa semelhança. Aí quando você vai entender que Deus está falando da maneira errada. Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Quando a gente entende que o hebraico, ele nos traz a forma plural, Eloheinu, Errad. Essas duas palavrinhas, elas são plurais, tá? Ela é plural. Assim como houve muito questionamento sobre aquele pessoal da semente da serpente, da pré-existência, que fala que a Rua HaKodesh, né? Aí eles falam assim, é feminino, o Espírito Santo é feminino. Uma blasfêmia. O Espírito Santo é o Espírito do Deus vivo. Não tem nada de feminino. Só que no hebraico é uma palavra que ela tem um artigo feminino que antecede a palavra. Por exemplo, a pele. A pele, em português, a gente põe o A na frente, né? Mas a pele é feminina? Não. É a maneira com que a gente escreve, certo? A nossa língua pede um A como artigo, certo? Antes da palavra. A mesma coisa acontece no hebraico com a palavra Rua HaKodesh. Eles colocam um artigo feminino. Entendendo isso, tá? Nós vamos para a palavra Errad
Elohim, que também é plural, não é singular. Então, quando fala, Deus disse, façamos a humanidade à nossa imagem e nossa semelhança, tá? Entende-se que Deus, como a pluralidade de Deus, no sentido de manifestações, a gente entende que Deus se manifesta por forma de homem, por forma de espírito, em forma de uma sarça ardente, uma nuvem que cobria lá no Egito para que não houvesse sol no povo que estava no deserto. Ele era também um redemoinho de fogo. Deus é o que ele quiser ser. Tanto é que o nome dele significa eu serei o que serei, eu sou o que sou. Ou seja, ele é o que ele quiser para realizar o propósito dele e acabou. Então, quando ele faz a humanidade a imagem e semelhança dele, é porque ele também tem a face de homem. E quando você vê isso lá em Ezequiel, quando mostra os querubins que tem a face de homem, a face de um boi, de uma águia e a face de um leão, é isso? Nem lembro. Acho que é isso, né? Por quê? Ali é a representação da criação e de tudo que Deus é. Ele pode ser o que ele quiser. Tanto é que, olha qual é a representação de Aleph Tav. Representação de Aleph e Tav no hebraico antigo. O que é isso aqui que vocês estão vendo? Aleph Tav. Ele é tanto a face do touro quanto a cruz, tá? Esse hebraico antigo aqui, a gente fala que é o paleo-hebraico, né? É a representação do alfa e o ômega. O princípio e o fim. Era representado assim. Porque a força do touro, tá? E o madeiro. Aí a pessoa, para entender tudo isso, a gente precisa entender Ezequiel, a gente precisa entender todas as visões que teve, para a gente entender a pluralidade do Errad de Deus. Tudo que Deus é. Ele é o que ele quiser ser. Ele faz o que ele tiver que fazer, conforme a vontade e a soberania dele. Tá? O Tav também é representação de aliança, tá? De aliança. Significa aliança. E quando você vai estudar toda a profundidade disso, você entende que Deus é um, não existe outro. Não existe pluralidade no sentido de essa crença trinitariana. Porque o trinitarismo, ele crê o quê? Que Jesus não é o Pai não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é Jesus e nem o Pai. E cada um, mas eles são um só, mas um não é o outro. Quando você vai estudar a palavra a fundo, e você vai lá em Deuteronômio, eu quero que vocês entendam, porque isso é muito importante, a gente vai estudar sobre isso, tá? Em Gênesis agora, vocês vão entender que a pluralidade é de manifestação, como Deus se manifesta, como ele se mostra, e não que ele é três. Nós vamos ver isso pouco a pouco, tá? Então, quando ele fala nossa imagem, é porque a face do homem, realmente, ela vem da face de Deus, que também, uma das faces dele é homem, tá? Eu preciso entender mais sobre isso. Sim.
A Pai, gente vai Filho e estudar Espírito isso. Santo. A gente vai estudar isso, tá? Em Gênesis, a gente vai estudar isso o tempo todo, pode ter certeza. Lá em Apocalipse 22, versículo 13, 8, 21, 6, 11, todos vai falar do Alfa e o Ômega. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a gente estudando isso aqui, vai entender que tanto o homem quanto a mulher foi criada à imagem e semelhança de Deus, tá? E o interessante aqui também, nesse versículo 29, vocês vão ver que antes da queda, Adão e Eva, eles eram vegetarianos. Eles não comiam carne, tá? Ele fala assim, ó, em toda a terra eu dou a vocês como alimento toda planta que produz sementes e todo tipo de fruto com sementes. Olha os animais. E a todo animal selvagem, ave ou criatura que rasteja sobre a terra, em que há uma alma viva, eu dou como alimento todas as espécies de plantas. Tanto os animais quanto o homem, eles só comiam plantas antes da queda. Mas Pode a falar. carne não é importante? É porque não tinha pecado? Não tinha pecado. Ah, tá. Pode falar, Patrícia. Firmina, sobre essa questão de tudo que Deus colocou na terra à nossa disposição. Por exemplo, a indústria farmacêutica descredibilizou o tratamento natural que nossos ancestrais usavam, nossos avós usavam, que funcionava muito. Por exemplo, eu fui criada com quintal, eu e meus irmãos. Minha mãe tratava a gente com chá, com banho, com tudo que você imaginar. Sim. Então, e ela era uma católica não praticante, né? O que ela sabia foi justamente da mãe, das avós, e assim foi passando. Hoje, a gente termina usando muitos produtos, muitos remédios, que, de certa forma, eles retiram da própria natureza, porém, eles fazem uma mistura muito grande. Ou seja, tipo, eles pegam algo que vai ser bom para uma coisa e, ao mesmo tempo, coloca algo que vai prejudicar e trazer outro problema diferente. Sim. Os remédios hoje funcionam dessa forma. Aí, ontem, estávamos conversando no salão sobre essa questão do CBD, que é um ativo retirado da maconha, que em alguns lugares é liberado, como é o caso daqui, Sim. E no Brasil não. Aí eu estava refletindo, eu disse, estavam perguntando, né, sobre o que eu achava sobre esse negócio da maconha. Eu disse, é um cheiro horrível e é um entorpecente. Então, tudo que tira a gente é como se fosse um vinho que embriaga. Tudo que tira a gente da nossa consciência, eu acho que não é bom. Sim. Mas eu particularmente não gosto, principalmente por causa do cheiro. Mas eu respeito muito a questão da criação. Eu creio que Deus colocou tudo com a finalidade, porque Sim. Deus é intencional em tudo. Só que a gente precisa ter a sabedoria e discernimento de como usar. Aí já o CBD, que é um princípio ativo retirado de uma planta, porque eu não demonizo a maconha em nenhuma outra planta, por quê? Porque eu estaria contra a própria criação de Deus, porque se ele criou, ele sabe por quê. Sim. Agora, a gente é que foi escondido o conhecimento exato das coisas, justamente para que a gente fique à mercê e escravos da indústria farmacêutica. Eles querem nos controlar. Aí essa questão do CBD é de um dos ativos. Só que, por exemplo, eu tomei uma vez, por conta da depressão e ansiedade, porque eu passei 10 anos tomando remédio farmacêutico para controlar a depressão. E aí, no intuito de fugir desses remédios que causam dependência, muita dependência por sinal, aí eu fui tentar experimentar esse CBD, porque eu fiz uma pesquisa, né, vi que ali é realmente uma parte medicinal apenas, só que em mim não fez efeito. Aí ontem a menina, que é a dona do salão, ela fala que ela fez a pesquisa por conta do marido, e que ela é contra, porque é algo que
que causa dependência. Aí eu falei para ela isso. Eu acho que assim, a pessoa tem que saber, tem que decidir o que vai usar, porque, tipo, os remédios Mas farmacêuticos também causam no caso dependência. então, mas no caso desse medicamento, Patrícia, a gente sabe que ele é uma propriedade da erva, tá? Ele é só Exatamente. uma propriedade. Isso. E ele traz aquilo, o benefício, né, da planta, e não o malefício. Então, nesse Exatamente, foi o que eu caso, estava tentando falar para ela, porque eu não sou contra usar a parte medicinal da planta, entendeu? E aí eu fiquei com essa questão, disse, olha, já que ela me levantou essa dúvida, eu não vou nem comprar mais, porque eu ia comprar hoje para levar, tipo, para ao invés de tomar os remédios de dormir que o médico passa, às vezes, ao invés de tomar um remédio que eu tenho, né, no caso, eu prefiro tomar algo que é natural, que no caso aham, seria isso, seria algo alternativo. Aí eu já tinha desistido, aí você tocou nesse assunto aqui, eu achei muito interessante, porque é justamente, gente, eu queria saber até onde, né, eu queria não, eu quero saber e vou pesquisar mais sobre isso, porque a minha consciência não me acusa de usar nada que é natural, e é aquela questão que Deus fala, né, da intenção do coração do homem. sim. Para que você está usando? Porque se Deus colocou na natureza e ele disse que a natureza está sujeita ao homem, a gente tem que realmente usar o que ele colocou mesmo, entendeu? Agora Sim, tem que ter muita responsabilidade, tem que ter discernimento, sabedoria, tem que saber exato, qual a intenção. É isso, exato, obrigada. exatamente, Patrícia. Pode falar, Drica. Não, é exatamente isso. Aí a parte, o CBD, né? Ele é CBD, não, CB, canabidiol, esqueci a sigla que vocês falaram. Ele é bom exatamente a parte boa da planta. Tanto que ele é indicado para autismo. Só que tem uns que não fazem efeito mesmo. Tem uns que tem que ser, acho que importado, alguma coisa do tipo. Tem uns que eles não fazem efeito mesmo. Principalmente os fabricados no Brasil, porque ainda não tem estudo, tem base científica. Sim. Exatamente. A gente entendendo que tudo está sujeito ao homem, né? Todas as coisas, os animais, toda a criação era para Adão cuidar e governar sobre tudo na terra. Tudo, todas as coisas. Mas o primeiro homem, a gente vai ver depois no capítulo 2 o que acontece, e por conta da queda, né? Hoje, lá em Apocalipse 18, versículo 23, fala assim, olha, porque seus mercadores eram os mais poderosos da terra. Todas as nações foram enganadas por suas farmácias, por suas farmácias, por suas fórmulas mágicas, né? Então, hoje nós estamos sendo enganados por essa indústria farmacêutica. E quando a gente quer sair fora da indústria farmacêutica, eles demonizam, né? Por quê? Porque você está indo para o que é natural, aquilo que Deus deu para que nos curasse, fosse o bálsamo, né? Que não o que cura realmente, porque o nosso bálsamo maior é nosso Senhor Yeshua, mas que pudesse realmente ser um remedinho ali para que você pegasse, fazer um chá, fazer alguma coisa com coisas naturais. E isso é o que Deus nos deixou. Isso, de fato, vamos pôr assim, os bálsamos que nós temos nessa terra. Agora, a farmaqueia, ela tira tudo isso de nós e nos dá o quê? Veneno. Veneno, né? Mas é isso, minhas queridas. Deixa É eu falar isso. uma coisa, Ximeno. Falando igual a Patrícia estava falando e a Drica, né? A minha tia, ela tem Alzheimer e Parkinson, sabe? O médico receitou para ela o canabidiol. E então, assim, ela toma e deu uma melhora muito boa para ela. Ela melhorou, deu a tremedeira. Sim, o estágio dela é muito avançado, mas melhorou. Então, o que a Patrícia estava falando, que eu vejo é o seguinte: o Senhor deixou tudo para a gente usar, senão não teria criado. Mas o inimigo entrou e colocou para nós fazermos o excesso. Em vez da gente tomar uma gota, toma 200 gotas. Em vez de tomar um comprimido, toma 200 comprimidos. As pessoas que viciam na maconha,
Quer dizer, então, em vez de usar aquilo para o bem, eles estão usando para o mal. Então, assim, o Senhor deu tudo, como a gente sabe. Tudo foi criado por ele, tudo para ele. Só que aí o inimigo vem com astúcia e coloca na cabeça da gente, não, para que você vai usar um, você pode usar 10? Para que você vai usar uma coisa pequenininha se você pode usar o frasco inteirinho? Então, ele usa isso, ele usa os excessos para poder tirar a grandeza de Deus, a soberania de Deus, e para poder, em vez de falar assim, não, isso está vendo, isso não faz bem, isso só faz mal, isso só faz mal, mas não. Por quê? Porque é usado em excesso. Então, tudo que em excesso faz mal. E o Senhor não deu para ser usado em excesso, ele deu para ser usado naquela coisa limitada, né? Naquela coisa igual como eu vejo para ela. Ela toma todo dia, às vezes toma até 2, 3 vezes no dia. Dependendo de como está a situação dela, quando ela está mais agitada, ela toma mais. Ela toma umas 3 vezes. Quando ela não está agitada, ela toma, às vezes, até uma vez por dia só. E não quer dizer, tudo em excesso que o inimigo faz colocar, é igual a Lúcia está colocando, ele corrompeu tudo. Então, eu acho que aquelas coisas assim que é usada para o bem, ele faz a gente usar para o mal, para poder falar, não, tá vendo como Deus é ruim? Ele criou aquilo, mas aquilo vai acabar com a tua vida. Então, eu penso dessa forma, né? Exato. Então, Sandrinha, é como a Chimina falou. Na realidade, tudo que nós temos na Terra são auxílios, porque a nossa base é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Então, o que é que acontece? A falta da sabedoria e a falta de Deus. Por quê? Quando você tem Deus e você busca a sabedoria dele, você busca o Espírito Santo te traz, como que eu posso falar, o autodomínio. As pessoas, elas, por não terem Deus, ou por não buscarem se alimentar espiritualmente, né, que é a mesma coisa, elas terminam ficando desesperadas. E elas correm, no desespero, ela corre para qualquer coisa, aí vai para o excesso. Então, termina justamente pecando, por quê? Porque não desenvolveu o fruto do Espírito Santo, porque não buscou a sabedoria divina, porque é a sabedoria divina que vai até nos levar para o tratamento correto, na forma correta. A uva, é igual a uva. A uva traz o quê? O vinho. O vinho, quando bebido moderadamente, traz alegria para o coração. Exatamente, agora, isso. Quando você não tem o autodomínio, como a Patrícia falou, que é um fruto do Espírito Santo de Deus, o que ele faz? Ele embebeda até cair. A cana é um doce, um fruto. Tira-se dela o quê? O álcool. Faz as bebidas inebriantes. Se você toma um pouquinho, uma dosezinha, não faz até remédio. grande coisa. É até remédio, mas se você vai para o excesso, já é veneno. Exato. Exatamente, a sabedoria que a pessoa tem que ter, o autodomínio, né? O conhecimento. Agora, se a pessoa sabe que aquilo faz mal para ela, que ela não consegue ter controle sobre aquilo, então ela não deve nem tocar naquilo. Por quê? Porque ela já sabe que ela não tem. Mas até a água em excesso mata. Tudo tem que ter o equilíbrio, né? Exatamente, até alimento demais mata. Exatamente isso, a gente tem que buscar a sabedoria, o autodomínio, ter o conhecimento das coisas, né? Agir com responsabilidade, porque é falta de responsabilidade comer demais. E também já é falta de autodomínio. Você vê que tudo, na verdade, é falta de autodomínio. Está tudo ligado ao Espírito Santo, gente. É perfeito isso. Somente quem tem, assim, a base da verdade, e busca o Espírito Santo, e busca estar alinhada com o que aprende, é que consegue, com as bênçãos de Deus. É por isso que só há 2 caminhos. É impressionante isso. Até porque, olha no final, o capítulo 1, versículo 11. Deus viu que tudo que ele fez, e isso, de fato, era muito bom. Assim, houve tarde, manhã, sexto dia. Tudo era muito, muito bom, tudo que Deus fez. O problema é a falta de sabedoria, de autodomínio, falta do Espírito Santo de Deus. Por que Adão vai cair com Eva? Por que os dois caem? Desobediência.
Então, o homem, ele precisa ser obediente, né? E se ele tiver o Espírito Santo de Deus, com certeza, todas as coisas são muito boas que Deus fez. Só basta a gente obedecer a Deus. Ximena, aí não falou. Quando se fala animais selvagens, já se entende que vive na selva ou que eram selvagens no sentido que não poderia conviver com o homem. Porque eu já ouvi falar que no início, Adão que deu o nome para todos os animais e que ele convivia em harmonia, por exemplo, com um leão selvagem, com uma onça. Com todos, sim. Mas aí nesse mais à frente não lembro se fala, mas aí não fala assim sobre isso, porque fala domésticos e selvagens. Não, eles falam selvagens. Mas, assim, eu acredito, porque quando Moisés escreveu o Gênesis, tá? Esses animais já eram selvagens, porque já estava na queda. Então, ele quis dizer assim, até aqueles selvagens foi Deus que criou. Mas antes da queda, eles não eram selvagens, eles comiam plantas. Aí, depois da queda, até os animais passaram a ser selvagens, não só o homem, né, mas os animais também. Entendi. Pois é isso. Então a gente vai parar aqui, tá? No capítulo 1. Amanhã a gente faz o 2. E que Deus abençoe todas vocês, que dê toda a sabedoria, discernimento, paz, amor para vocês nesse dia, para vocês e para Amém. Tá bom? Que Deus abençoe todos. Um beijo no coração, meninas. Vou fechar aqui. Amém, obrigada. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau. Deus também. Tchauzinho. Deus abençoe. Amém. Até amanhã, que Deus nos guarde e nos cuide. Amém. Deus abençoe.